Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. E as suas lamparinas estão acesas? Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu Vou abrir pro Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Nossa. As suas roupas, elas já estão brancas. As suas vestes já estão brancas. Você já está preparado. Se prepare. Tem fogo. Eu amo a minha casa. Pode morar aqui. Ele pode morar no seu coração. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Tem noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Oh Senhor, vem Espírito Santo, vem nos encher, Espírito Santo, da tua presença. Pode morar, Espírito Santo, em nossos corações. Enche, Espírito Santo, da tua glória, da tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder
poder adorar o Senhor, de poder estar na tua presença. Vem nos visitar, Espírito Santo, vem nos visitar. Oh Senhor, vem Senhor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Generabashi hararabas, neshi harabashi nerarabas, nishvi harabashurarabashi. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Mas eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vem, vem. nos olhos eu não imaginava. Não vejo a hora de te ver. Volta logo, volta logo. Lindo noivo, lindo noivo. Lindo noivo, lindo noivo. Como eu te amo, eu quero te ver. Volta logo, volta logo, volta logo. Eu te peço, estou com saudade, estou com saudade. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela é incomparável. Sentir a presença dele não tem preço. O mundo não conhece essa presença. O mundo não conhece essa presença. Não sei quanto a você aí do outro lado, mas eu não consigo ficar longe dessa presença. Eu já perdi tudo, quase tudo na minha vida. E Deus, Ele sempre esteve comigo. Ele nunca me abandonou, nunca me desamparou.
eu não consigo deixá-lo fora da minha vida. Nada faz sentido sem Ele. Sem o Espírito Santo, nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Hoje nós vamos para o nosso terceiro devocional. Hoje nós vamos falar sobre o poder da transformação de uma pessoa. O poder da transformação da vida de uma pessoa. Aonde Jesus está, por onde Ele passa, é impossível não haver mudança. Eu me emociono de falar do amor da minha vida. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu não posso ficar longe dele. Minha vida não tem sentido sem ele. Eu passei por uma transformação mental muito grande. Essa transformação, ela começou de dentro para fora. Hoje a minha única dependência é do Senhor. E Ele continua me ensinando a confiar nele, a depender dele. Todo dia eu passo por uma transformação mental, uma renovação mental. Nós precisamos sofrer uma metanoia na nossa mente. Quando eu falo dessa metanoia, é a gente desaprender tudo o que a gente sabe para aprender com quem? Com o Mestre dos Mestres, com o Senhor, sabe? Cada um que está aqui ouvindo veio de uma família, veio de um padrão de família. E nós fomos ensinados a seguir esse padrão, a seguir o mesmo Deus, a mesma religião. E com o decorrer dos anos, quando nós vamos pegando uma maioridade, até maioridade penal, né? Nós vamos precisar fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. E essas decisões, às vezes, vai incluir deixar algumas pessoas para trás, sabe? Tem pessoas que não vai poder nos acompanhar para o nível que Deus está nos levando. Tem pessoas que querem ficar permanecidas no mesmo lugar. E isso também é uma decisão. Nossa vida é movida pelos nossos padrões mentais. E o preço, de uma forma ou de outra, precisa ser pago. Ou você paga o preço do fracasso, ou você paga o preço da vitória. De uma forma ou outra, você vai ter que lutar. Eu prefiro lutar pelo preço da vitória. Porque permanecer no mesmo lugar não dá. Regredir não dá. É sofrer mais. É sofrer mais. Hoje nós vamos aprender em Romanos
12, o que devemos fazer para poder romper com esses padrões mentais. Para pensar. Eu pensando aqui na minha vida, né? A minha avó teve 18 filhos, no qual hoje só sobrou 2, a minha mãe e mais o meu outro primo, o outro tio meu, não é primo, é tio caçula, que mora na rua. Ele mora na rua. E não é por falta de ter casa, dinheiro. Uma hora tá na rua, aí a gente ajuda, arruma uma casa, mobilia, vende tudo, se sente bem na rua. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Se você não gosta dos resultados que você tem, você precisa mudar as suas sementes que você está plantando. E em Romanos diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o que está aqui neste mundo, mas transformai-vos. Como que eu transformo o mundo? Eu não tenho o poder de transformar o mundo, mas eu posso transformar as coisas que estão nas minhas mãos, as coisas que estão à minha volta, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Você precisa desaprender para aprender o novo com Deus. Eu tenho um padrão, um estilo de vida em Cristo. Os meus filhos, por serem pequenos, eles me acompanham. Eu ensino essa fé para eles. Eu ensino o caminho que eles têm que seguir. Só que na idade da consciência deles, quando eles se tornarem adultos, eles precisam escolher o Deus que eles querem servir. O meu Deus pode não ser o Deus deles. Não é o que eu quero que o meu Deus seja o Deus deles. Será que quando eles crescerem, eles vão, o Deus que eles vão servir será o Deus dos meus pais? Será que eles vão dizer, esse é o Deus dos meus pais? Assim como está na Bíblia, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus da Kellen, o Deus da Natália, o Deus da Fabiana, o Deus da Angélica. Será que os seus filhos vão querer seguir esses nossos deuses? O nosso Deus? Será que o nosso estilo de vida tem testemunhado o poder de Deus para eles quererem o nosso Deus?
A transformação da nossa mente, ela precisa ser contínua. Sabe por quê? Vamos para a nossa reflexão inicial, né, no contexto desse versículo bíblico. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Uma das guerras mais difíceis de se vencer é as batalhas na mente. Combater as batalhas na mente é uma das partes mais difíceis de fazer. Não é fácil. A nossa mente, por ser um campo de batalha, é onde se decide, onde decidirá, onde ficará registrado a nossa vitória ou a nossa derrota espiritual. Os padrões de pensamento do mundo nos bombardeia constantemente, tentando moldar a nossa identidade e valores. Nós temos uma identidade, temos valores, mas Deus nos chama para uma transformação radical, um padrão mental de Cristo, um padrão mental de Cristo, uma renovação mental. Quando nós vamos para uma reflexão mais profunda sobre essa renovação mental, Paulo, ele descreve que é uma metanoia, uma transformação, uma mudança contínua. Ela é contínua e progressiva. Não é um evento, por exemplo, como que eu vou dizer, único, mas um processo diário de renovação mental. Essa renovação acontece quando substituímos mentiras mundanas. Sabe as mentiras que o mundo conta? As mentiras mundanas pela verdade de Deus. Como que nós sabemos qual é a verdade de Deus? É o que está escrito, são os princípios, são os valores. Quando permitimos que sua palavra reconfigure nossos pensamentos e prioridade. A palavra de Deus, ela tem o poder de reconfigurar, ressignificar os nossos padrões e os nossos valores. Tá tudo muito lindo, bonito, mas como que eu realmente aplico isso na minha vida, né? Minha caneta caiu. Como que eu aplico tudo isso na minha vida? Como que você aí pode praticar essa renovação mental, né? Primeira coisa, eu vou anotar, até eu anoto, viu, gente? Porque eu também preciso ser praticante, não é só vocês. Para mim te ensinar, eu tenho que fazer também. Então, qual que é a primeira coisa? Monitore seus pensamentos. Nós estamos falando de transformação mental, renovação mental. Dentro desse monitorar pensamentos, o que nós devemos identificar dentro desse padrão? Pensamentos negativos ou mundanos, pensamentos negativos ou mundanos, que precisam, anota aí, precisam de mudança. Como que você deve identificar os pensamentos? Pensamento negativo, né? Nós estamos falando de monitoramento, para monitorar os nossos pensamentos. Como que nós vamos aplicar essa transformação mental? Como nós vamos ter essa metanoia mental no dia a dia?
vamos trazer essa palavra para nós, para os dias de hoje, como que nós vamos aplicar tudo isso. Então, primeira coisa, precisamos identificar os padrões de pensamento mundanos, as mentiras, pensamentos negativos, coisas que precisam de mudanças. Coisas que precisam de mudanças. O que eu preciso combater? Eu vou colocar o meu aqui para servir de exemplo, ó. Pensamentos negativos. É o que? Eu sou muito questionadora. Questionamentos. Tudo eu questiono. Talvez seja pelo meu temperamento ou algo do tipo, mas tudo eu questiono. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser esse padrão? Você tá entendendo? É tipo assim, ó. Olha só. Vamos identificar um padrão aqui, por exemplo. Alguém determinou no mundo como regra que nós temos que tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter lanche da tarde, depois tomar um chazinho de noite para dormir, ou uma sopinha, uma ceia, ou algo do tipo. Isso é um padrão que estipularam. Um padrão que estipularam, tipo assim, não, o horário do almoço é tipo das 11 às 14 horas. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. O café da manhã é tipo das 7 até umas 10 horas. Depois vem um pré-lanche, né? Que é entre o café e a refeição. Depois tem o almoço, depois tem o lanche da tarde. Tudo isso especificado horário. Foi estipulado um padrão que um almoço, ele precisa ter arroz e feijão. Arroz, feijão, uma proteína, salada. Isso é um padrão que foi estipulado, certo? E tem pessoas que não comem sem arroz e feijão. Se tirar o arroz e feijão dela, morre. Mas por que eu não posso ter o meu padrão? Por que eu tenho que seguir esse padrão? Tipo Kellen, para o bom funcionamento do seu corpo. Mas na época de Adão e Eva, na época de Jesus Cristo, eles tinham café da manhã, almoço, janta, seja lá o que for. Eles comiam quando tinha fome. Eles comiam maná que vinha do céu. O maná tinha gosto do quê? O que era o maná? Maná não era arroz. Também não era feijão. Maná do céu. Do céu. Tô procurando aqui, ó. O que é o maná do céu? Maná do céu é um alimento milagroso que Deus fez cair do céu para sustentar os israelitas no deserto por 40 anos, sendo um símbolo de provisão divina e fé, que parecia como flocos brancos e sabor como mel. Tinha sabor de mel, não era arroz, não era feijão, era maná. Depois disso, Deus mandou os corvos, mandou carne para ele, que ele estava cansado de comer só maná. Deus mandou a carne, né? Eu gosto de carne. E sem contar as frutas. Mas tipo, isso foi um padrão que foi estipulado por alguém. E o meu padrão? O meu padrão pode não ser esse. O que eu quero que você compreenda é que tem padrões que foram estipulados por alguém. Tem padrão que você tem que seguir, que foi estipulado por alguém. Você tem o seu padrão, Deus tem o seu padrão. O padrão de Deus não é o mesmo padrão do homem. O padrão de Deus, ele é muito melhor do que o padrão do homem. Devemos romper com esses padrões.
Eu não estou falando de não comer arroz e feijão, não é nada disso. Eu estou falando de padrões estipulados em nossa mente, padrões mentais, padrões que são fortalezas. Tem padrões que na época do meu pai já faleceu, as mulheres não podiam nem falar à mesa. Por que as mulheres não podem falar à mesa? Vocês entendem? É óbvio que tem funções que são do homem, funções que são da mulher, mas eu tô falando de padrões mentais. Padrões mentais. Romper com esses padrões mentais é o mais difícil. Tem pessoas que o padrão mental dela é, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, padrão mental. Padrão mental, tipo, tem pessoas que são fissuradas em horários, que eu falo, determinado horário eu preciso fazer isso. Isso é um padrão mental. Vamos romper com esses padrões. Padrões de pensamentos negativos. Continuando, monitore os seus pensamentos. Segunda aplicação na nossa vida. Primeira aplicação, monitore seus pensamentos. Identifique padrões negativos, pensamentos mundanos que precisam o quê? De mudança, de transformação e renovação mental. Segundo, alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra de Deus. Dedique tempo diário para ler e meditar nas escrituras. É exatamente o que a gente está fazendo. Alimente-se da palavra. Terceiro, substitua mentiras por verdades. Como assim? Cada pensamento negativo, declare uma verdade bíblica correspondente. Por exemplo, vamos supor, a minha porta abriu sozinha. Falar pro anjo lá, anjo, fecha a porta. Vamos lá. Um pensamento negativo, vamos supor, Deus não está me ouvindo. Esse é um pensamento negativo. Agora eu vou procurar aqui uma palavra que Deus fala sobre pensamentos negativos. Pensamento. Como que nós combatemos o mal? Combatemos com a palavra. O diabo não usa a palavra de Deus contra nós? Nós também devemos usar a palavra de Deus contra ele. Viu? Se o mal está me induzindo a pensar que Deus não está me ouvindo, olha aqui a palavra. Olha aqui. O diabo está dizendo para você que Deus não está ouvindo. Aí em Colossenses 3:2 diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dela procede a fonte da vida. Em Salmos 94:11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quando o diabo estiver dizendo que Deus não está ouvindo, você diz:
O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Você lança uma outra palavra em cima desse pensamento. Isso é aplicar. No dia de ontem, nós estávamos falando sobre a ansiedade e nós aprendemos que para a gente praticar o descanso, a paz que excede todo entendimento, primeiro, será que vocês lembram? Primeiro nós devemos praticar a entrega diária, entregar para Deus diariamente todas as nossas preocupações. Segunda parte para a gente praticar, ser grato pelo pouco que a gente tem. E o terceiro, não se esquecer da soberania do Senhor. Olha só, tô com a memória boa, hein, gente? Tô fazendo devocional. Não se esquecer da soberania do Senhor, porque nada sai do controle do Senhor. Ele tem 100% do controle nas mãos dele. Nada acontece sem que o Senhor permita. E hoje, o que Deus está nos ensinando hoje com o nosso padrão de mente para a gente fazer? Monitorar os nossos pensamentos. Você precisa monitorar os seus pensamentos negativos, pensamentos mudanos, pensamentos que precisam de mudança. Segundo, alimente-se da palavra, meditar na palavra diariamente, assim como nós estamos fazendo hoje. Terceiro, substituir as mentiras do diabo pelas verdades do Senhor. Substituir as mentiras do diabo pelas verdades do Senhor. Quando ele lançar um pensamento negativo, você lança a palavra de Deus em cima, como a verdade. Vocês estão escutando minha porta bater? Será que eu vou ter que ir lá? Será que eu vou ter que ir lá? Tá vendo como que começa as aflições? A porta começa a ranger, a porta começa a bater, é desse jeito, nem ventando tá, viu? Ó, só de eu falar, minha cabeça doeu bem aqui, ó. Ó, recebi uma seta bem aqui. Setas inflamadas. Questões para meditação profunda, né? Nós falamos sobre aplicação pessoal, como nós vamos aplicar isso na nossa vida. Acabamos de falar sobre aplicação. Estou anotando, viu, gente? Quais são? O que eu devo meditar, então, no dia de hoje? Que padrões de pensamento em minha vida não glorifica a Deus? Tem um padrão de pensamento que às vezes pode ser, se for que nem eu, tem vários pensamentos que não glorificam a Deus. Quais os pensamentos na minha vida que não glorificam a Deus? Eu vou anotar o meu aqui, ó. O meu primeiro. Não vou falar para você, vou só anotar o meu. Anote o seu, você. E cada um que lute para tirar esses padrão. Como posso renovar minha mente com a palavra de Deus? Como que eu vou renovar a minha mente com a palavra de Deus? Como que eu renovo? Pensa, acabei de falar aqui. O padrão mundano que eu tenho na minha mente não glorifica a Deus? Não glorifica. Então eu vou procurar um versículo bíblico que combata esse pensamento, certo? Eu vou lançar a palavra de Deus sobre o meu pensamento, para que isso seja instituído como um novo padrão de mentalidade. Vocês estão entendendo como vocês têm que fazer? Ou eu vou ter que desenhar? Não, acho que eu não preciso desenhar, né? A outra, que mentiras do mundo que eu acredito? Kellen, como que é isso? Quais as mentiras do mundo que eu acredito? Por exemplo,
O mundo diz, a maioria diz que você não precisa estar na igreja para adorar a Deus. Eu concordo que a adoração você pode adorar em qualquer lugar, buscar em qualquer lugar. Mas é necessário estar na casa do Pai. Como que você diz que ama a Deus e não quer estar na casa de Deus? Eu sei que é tijolo, eu sei que são paredes, mas quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de pessoas conectadas, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando se une pessoas em comunhão, em intimidade, se torna o corpo, se torna a igreja. Como que uma ovelha vai se fortalecer se ela não está na casa do Pai, ouvindo a palavra do Senhor, não está em comunhão com os irmãos? Orai um pelos outros, confessai os seus pecados um para os outros. E a oração do justo tem poder e muitos efeitos. A oração da fé salvará o doente. Tem alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros da igreja, para que sareis, para que eles orem, ponham as mãos e orem. E aí, eu acredito nisso, que realmente é assim? Será que realmente acredito? Tem um tempo que eu passei a acreditar que não precisava estar na casa do Senhor, mas precisa. É igual falar assim, ó. É igual falar assim, e é desse jeito. Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da sua noiva. Entendeu? Não querer ir para a igreja, estar em comunhão, é exatamente dizer isso. Sinto muito, gente. Sinto muito. É dessa forma. Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da sua noiva. Eu não quero estar perto dela, eu não quero estar com ela. Enfim, isso foi só um exemplo, tá? Qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha vida? Qual é a vontade boa? Qual é a vontade boa e agradável e perfeita de Deus para a minha vida? Você sabe identificar ou não? Não? Vamos procurar aqui na Bíblia, ó. Gente, o Espírito Santo, ele tá me dando a instrução agora, tá? Tem nada programado. Vamos seguir aqui, ó. Qual que é a vontade perfeita? Olha aqui. Prioridades, né? Vamos lá. Conhecer e amar a Deus. A vontade primordial é um relacionamento íntimo com Ele, amando-o acima de tudo. Santificação e boas obras. Viver de forma santa, praticando o bem e sendo gratos em todas as situações. Terceiro, aqui ó, transformação da mente. Renovar a mente através da palavra de Deus, a Bíblia, para entender e experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Eu tô lendo na minha Bíblia aqui online, tá? Deixa eu compartilhar com vocês, né? Senão fica parecendo que só eu tô falando, né? Propósito do bem. Deus tem planos para o nosso bem e para a sua glória.
e Ele age em todas as coisas para quem o ama. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. 5. Obediência. Seguir os ensinamentos de Jesus, que viveu e ensinou a fazer a vontade do Pai, e usar a razão para discernir seus mandamentos. Como descobrir a vontade de Deus? Estude a Bíblia. Ele é o guia para conhecê-lo e ter o que é preciso para a boa obra. Transforme a mente, mude seus valores e princípios para abraçar os absolutos de Deus. Busque o Espírito Santo. Ele nos conduz, nos dá instruções e nos ajuda a ver a necessidade dos outros. Coração grato, que estudamos ontem. Uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias revela o amor e o cuidado de Deus. Faça o bem. Manifeste o amor de Cristo ao próximo, refletindo sua boa vontade. Em resumo, a vontade de Deus é um convite à plenitude, à transformação e a um propósito maior, onde a nossa vida se torna um reflexo do seu amor e bondade. Glória a Deus. Vocês têm noção da importância disso? A sua vida, ela não é sua. A vontade de Deus é um convite à plenitude, à transformação, com um propósito maior, onde a nossa vida reflete o amor de Deus. Você sabe o que é santificação? Você sabe o que é se santificar? Se santificar não é nem ser santo, não é isso. Se santificar é você ter um comportamento onde as pessoas enxergam Deus em você. Se santificar de uma tal forma que as pessoas que estão à sua volta percebam Deus em você, através do seu comportamento, através da sua mudança. Isso é santificação. Mude de tal forma que as pessoas vão enxergar Deus em você. Não vai enxergar nem você, vai enxergar Deus através de você. As pessoas vão conhecer a Deus através de você. Mude o seu comportamento, mude a sua mentalidade, mude os seus pensamentos. Tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Renove a sua mente. Todo pensamento negativo, você leva ele cativo. Você combate esse pensamento negativo com a palavra de Deus. Procure a palavra de Deus para combater esses pensamentos. Quando vem um pensamento contrário, você lança a palavra de Deus em cima e combate ela. Vocês estão entendendo? Agora é o seguinte, eu vou orar por você. Já estendi demais nesse devocional. Mas se é necessário, eu vou orar por você. Feche seus olhos, ore junto comigo e repita comigo da seguinte forma: Pai, o Senhor é transformador. Reconheço que a minha mente precisa ser renovada diariamente. Perdoa-me pelos pensamentos que não te honram. Ajuda-me a não me conformar com os padrões deste mundo, mas a ser transformado pela atualização da minha mente. Que a tua palavra seja lenta, através do qual vejo a realidade. Que a sua palavra seja lente. Não é lenta, seja lente. Que a sua palavra seja lente, através do qual vejo a realidade. Revela-me tua boa vontade, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Qual que é o desafio de hoje para você? O desafio. Tem um desafio diário. Escolha um versículo bíblico para memorizar esta semana. Medite nele sempre que os pensamentos mundanos tentar dominar a sua mente. O que eu te ensinei? Procure
pelos versículos bíblicos. Talvez você não tenha uma Bíblia boa em casa, mas você digita lá versículos bíblicos para a mente, para os pensamentos, promessas de Deus. Procure lá e medite nisso. Amém? Amém? Eu vou te dar um salmo para você decorar. Lembre-se, gente, a palavra de Deus tem que estar na nossa mente. Tem que estar gravada nas tábuas do nosso coração. Vamos lá, Salmo 1, 2 e 3. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. E olha aqui, eu já vou te dar o versículo, o livro, para você lançar quando vier o pensamento mal. Está em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5. Que diz assim, ó. Levando cativo todo pensamento. Amém? Levando cativo todo pensamento. 2 Coríntios 10, 5. Estou lendo aqui na minha Bíblia, tá? Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Que os anjos do Senhor estejam com você. Eu estou gravando esse devocional agora à noite porque eu não consegui fazer mais cedo. Mas que você tenha uma excelente noite de descanso. Que os anjos do Senhor estejam ao seu lado, guardando o seu sono, guardando os seus sonhos, guardando tudo aquilo que te pertence. Eu declaro que você terá sonhos proféticos, sonhos, revelações de Deus nos sonhos. Anote os sonhos que Deus te dá, porque contém chaves poderosas. Os sonhos é a voz de Deus falando com você. Aprenda a interpretar os seus sonhos, aprenda a buscar pelos dons do Espírito. Fique comigo e você será conduzido para essa dimensão espiritual. Amém? Que a graça do Senhor esteja com você e você tenha uma excelente noite de descanso ou um dia de descanso. Não sei o horário que você vai ver, ok? E eu te espero aqui amanhã para o nosso devocional. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite.